a Bíblia, reverenciada por bilhões de almas ao redor do globo. Neste compêndio de sabedoria divina, sua composição, complexa e intricada, tece uma narrativa que não apenas revela uma expressão espiritual, mas também se insere como um testemunho intricado da jornada humana ao longo dos séculos. Essa obra, com sua arquitetura textual meticulosamente entrelaçada, transcende os limites de um simples registro religioso. Ela se desvela como uma epopeia literária que atravessa eras, costurando-se com os fios da experiência humana desde os primórdios da civilização. Cada palavra, cada verso, carrega consigo os ecos de tempos remotos, formando uma tapeçaria que captura não apenas a busca espiritual, mas também os anais da humanidade. A Bíblia, em sua complexidade, é mais do que um guia espiritual, é um espelho que reflete as intricadas vicissitudes da condição humana. Desde os relatos épicos de criação no Gênesis até as visões apocalípticas do Apocalipse, cada página é um elo em uma corrente que liga as esperanças, temores, triunfos e tragédias de gerações passadas e futuras. Seus relatos históricos, plenos de detalhes que transitam entre exílios, conquistas e reis, não são meramente crônicas antigas. Eles são cápsulas do tempo que oferecem uma janela para os valores, conflitos e dilemas enfrentados por sociedades antigas. A Bíblia não é apenas uma obra do divino, é um espelho que reflete a humanidade em sua totalidade. A transmissão e preservação da Bíblia ao longo dos milênios, desde antigos manuscritos até traduções modernas, são como elos cuidadosamente conectados numa corrente de continuidade. Manuscritos como os pergaminhos do Mar Morto emergiram como testemunhas da fidelidade textual do Antigo Testamento, enquanto o Codex Sinaiticus e outros manuscritos gregos do Novo Testamento destacam a devoção à preservação desse precioso legado. Ao ser traduzida para diferentes línguas, a Bíblia transcende as barreiras culturais e geográficas, manifestando-se em inúmeras formas linguísticas e narrativas. Seu impacto não se limita ao religioso, ele permeia a literatura, a arte, a música e molda o próprio arcabouço moral e ético de sociedades ao redor do mundo. A Bíblia, como um relicário de textos que atravessam os tempos, desenrola-se como uma tapeçaria monumental, cujos fios entrelaçam os milênios em duas partes imponentes: o Antigo Testamento, que desvenda os segredos das Escrituras judaicas, e o Novo Testamento, um retrato íntimo da vida e ensinamentos transcendentes de Jesus Cristo. Esta magnífica coletânea não é apenas uma obra literária, é a essência entrelaçada da história espiritual da humanidade. Sua autenticidade não é um acaso, mas uma epopeia que remonta a eras imemoriais. Os textos que compõem a Bíblia não são meras palavras escritas, mas testemunhas de uma jornada que se inicia séculos antes do nascimento de Cristo. Cada linha, cada verso, é fruto de um processo meticuloso de preservação e transmissão ao longo de gerações, um vínculo inquebrantável com o passado. O Antigo Testamento, com suas raízes mergulhadas nas escrituras judaicas, apresenta uma narrativa que se estende desde o relato mítico da criação até os profetas que ecoam as mensagens divinas. Cada livro, cada profecia, é uma peça intricada desse quebra-cabeça sagrado, moldando a identidade espiritual de uma nação e, por extensão, da humanidade. O Novo Testamento, ancorado na vida terrena de Jesus Cristo, é uma ode à transformação espiritual. Os evangelhos, que narram seus milagres, parábolas e a jornada até a cruz, são testemunhos oculares e registros inspirados que transcendem os limites do tempo. As epístolas, escritas por apóstolos e líderes cristãos, oferecem insights profundos sobre a formação das primeiras comunidades cristãs. A autenticidade da Bíblia é desenhada por mãos diversas ao longo dos séculos, desde os escribas do Antigo Testamento até os discípulos de Cristo que registraram as palavras do Mestre. A meticulosa transcrição dos textos, muitas vezes feita em pergaminhos preciosos, é uma homenagem ao comprometimento com a preservação de um patrimônio espiritual inestimável. Manuscritos antigos, como os pergaminhos do Mar Morto, emergiram como arautos da fidelidade textual do Antigo Testamento, oferecendo um vislumbre fascinante das palavras que ecoavam em câmaras silenciosas durante séculos. No Novo Testamento, o Codex Sinaiticus e outros manuscritos gregos personificam a devoção à preservação dessas escrituras sagradas. A Bíblia, ao ser traduzida para diversas línguas, carrega consigo o peso das palavras originais, refletindo um compromisso inabalável com a autenticidade. Cada versão,
desde as antigas traduções para o latim até as interpretações modernas, carrega a responsabilidade de transmitir não apenas o significado, mas também a essência espiritual intrínseca aos textos sagrados. Em suma, a Bíblia não é apenas um compêndio antigo, é um testemunho vivo da busca da humanidade por significado e transcendência. Sua autenticidade, gravada em pergaminhos, preservada em manuscritos e transmitida em diferentes línguas, é uma viagem através do tempo que convida cada leitor a se perder nas páginas e descobrir as origens profundas e autênticas da fé e sabedoria que ela contém. Processo de redação. A magnífica autoria da Bíblia emerge como uma sinfonia composta por múltiplos maestros, cada um entoando sua melodia única ao longo do tempo. Uma intricada dança de vozes, cada uma contribuindo com uma perspectiva única e uma profunda experiência espiritual, caracteriza a criação dessa obra monumental. Os diversos autores, que ao longo de séculos transcreveram suas reflexões e inspirações divinas, originaram uma rica coleção literária que se desdobra em duas partes fundamentais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, um testemunho das escrituras judaicas, transporta-nos aos primórdios da história da humanidade, narrando as origens e a trajetória do povo escolhido. É uma tapeçaria de narrativas que vão desde a criação do mundo até os eventos que moldaram a identidade do povo de Israel. Já o Novo Testamento, centrado nos ensinamentos e na vida de Jesus Cristo, adiciona novas camadas a essa complexa trama. Os evangelhos, com suas narrativas precisas e pungentes, delineiam a jornada terrena de Cristo, enquanto as epístolas, escritas por apóstolos como Paulo, Pedro e João, oferecem uma compreensão mais profunda dos princípios teológicos subjacentes. A diversidade de gêneros literários é uma marca distintiva dessa obra. Os relatos históricos, como as crônicas de Josué e Reis, desenham um panorama vívido dos eventos que moldaram nações e destinos. A poesia lírica dos Salmos transcende as limitações do tempo, tocando os corações com suas expressões de adoração, lamento e esperança. As cartas apostólicas, cheias de sabedoria e orientação, conectam-se diretamente com as comunidades cristãs emergentes. Cada autor, guiado por uma mão divina, contribuiu para a formação dessa tapeçaria multifacetada. Suas experiências pessoais, marcadas por conflitos, triunfos e desafios espirituais, se entrelaçam para criar uma obra que não é apenas literária, mas também teológica em sua essência. Essa combinação única de gêneros e nuances teológicas adiciona profundidade às mensagens transmitidas, permitindo que a Bíblia sirva como um espelho multifacetado da condição humana e da relação entre o divino e o terreno. Assim, o processo de redação da Bíblia não é apenas uma compilação de palavras, é a convergência de múltiplas vozes, cada uma contribuindo para a riqueza textual e teológica que ressoa através dos séculos. É uma tapeçaria literária que, ao ser desdobrada, revela não apenas a história espiritual da humanidade, mas também a beleza intrínseca da expressão humana em busca do divino. Contexto cultural e teológico, uma viagem profunda pelas eras. Entender a Bíblia demanda uma imersão nos intricados matizes do contexto cultural e teológico que a moldaram ao longo dos séculos. Cada página, carregada de significado, é um reflexo da rica tapeçaria cultural e teológica que envolvia os escribas e profetas inspirados. O Antigo Testamento desdobra-se como um pergaminho antigo, narrando as complexidades da jornada do povo judeu. A história da escravidão no Egito, pintada com cores de opressão e esperança, transcende as palavras, evocando o drama da libertação divina e a marcha em direção à terra prometida. O exílio na Babilônia, como uma sombra persistente, tece uma trama de resistência e resiliência, refletindo o choque cultural e a preservação da identidade judaica. Já o Novo Testamento desabrocha em meio a uma sociedade judaica impregnada pela influência imponente do Império Romano. A multiplicidade de línguas, crenças e tradições torna-se um caldeirão fervente onde o cristianismo encontra solo fértil para suas raízes. É neste contexto de tensionamento entre a autoridade romana e a fé emergente que os ensinamentos de Jesus e os primeiros passos do cristianismo se desenham. A Bíblia, com sua riqueza teológica, transcende as fronteiras temporais e nos convida a contemplar a natureza de Deus, o cerne da existência humana e a incessante busca pela redenção. Cada narrativa, cuidadosamente entrelaçada, torna-se uma janela para a compreensão da relação entre o divino e o humano. As páginas do Antigo Testamento, com profecias e promessas, apontam ansiosamente para a vinda do Messias.
Essa expectativa, permeada de esperança e anseio, ressoa nas tradições e rituais do povo judeu, criando um suspense teológico que ecoa pelos corredores da história. No Novo Testamento, a promessa se concretiza na figura de Jesus Cristo, cuja vida, morte e ressurreição culminam na realização das profecias antigas, selando assim o destino da humanidade. Assim, a Bíblia não é apenas um relato estático, mas uma viagem complexa e dinâmica através do tempo. Seus contextos cultural e teológico se entrelaçam, criando uma narrativa que transcende o simples registro histórico, convidando-nos a explorar as profundezas da fé, da esperança e da redenção ao longo das eras. Preservação e transmissão, um legado cuidadosamente guardado ao longo dos tempos. Ao longo dos séculos, a preservação e transmissão da Bíblia representam um intricado tecido de zelo e devoção, onde cada página é tratada como um elo precioso na corrente do conhecimento divino. Nesse processo meticuloso, antigos manuscritos emergem como guardiões do tesouro textual, revelando a fidelidade inabalável que tem sustentado o Antigo Testamento ao longo das eras. Os pergaminhos do Mar Morto, como arqueólogos intrépidos desvendando segredos enterrados, lançaram uma luminosidade esclarecedora sobre a integridade textual do Antigo Testamento. Esses delicados pergaminhos, meticulosamente preservados no deserto, são como cápsulas do tempo, oferecendo uma visão direta dos textos bíblicos que remontam a séculos atrás. Cada curva, cada linha, conta a história de uma tradição preservada com reverência. No Novo Testamento, os manuscritos gregos desempenham um papel crucial na manutenção da autenticidade e integridade das palavras de Cristo e dos apóstolos. O Codex Sinaiticus, com sua caligrafia esquisita, é um monumento à dedicação de escribas devotos. Cada tinta cuidadosamente aplicada, cada palavra gravada, é um tributo à devoção em preservar as mensagens que moldaram o pensamento cristão. A tradição de traduzir a Bíblia para diversas línguas se assemelha a um voo global, espalhando as asas das Escrituras por todos os cantos da terra. Essa disseminação transcultural não apenas quebrou barreiras linguísticas, mas também deixou uma marca indelével na história da humanidade. A versatilidade do texto, como um viajante intrépido, atravessa fronteiras culturais, influenciando não apenas religiões, mas também moldando a literatura, a arte e os valores morais das sociedades ao longo dos séculos. Assim, a Bíblia, através de sua preservação e transmissão cuidadosa, não é apenas um conjunto de palavras antigas, mas um legado vivo que ecoa através do tempo. Cada esforço em manter sua autenticidade é uma homenagem à crença na atemporalidade das verdades que ela abriga. Uma herança cuja resiliência testemunha não apenas a durabilidade do pergaminho, mas a perenidade do impacto espiritual que ela tem sobre a humanidade. A Bíblia, um épico literário e espiritual tecido ao longo de séculos por mãos diversas, emerge como uma obra que transcende os limites da compreensão humana. Cada página dessa saga venerável ressoa com uma diversidade textual, um contexto histórico profundo e um apelo teológico que se entrelaçam como fios de uma tapeçaria divina. Este não é apenas um livro, mas um legado que se desdobra diante de nós como um caleidoscópio de perspectivas sobre a condição humana e a busca infindável pela divindade. A diversidade textual da Bíblia é como um vasto jardim de palavras, onde cada autor, inspirado por uma fonte celestial, semeou sua visão única da espiritualidade e da existência. Os Salmos, em sua poesia arrebatadora, ecoam lamentos, alegrias e súplicas, oferecendo uma janela para as emoções mais profundas da alma humana. As crônicas históricas, entrelaçadas com eventos épicos, são registros meticulosos que traçam os contornos da jornada da humanidade. O contexto histórico da Bíblia é um terreno fértil, onde as sementes da fé foram plantadas e as colheitas da experiência humana foram cultivadas. Das areias do deserto, onde o povo hebreu trilhou a liberdade, às praças movimentadas de Jerusalém, onde as palavras de Jesus ecoaram, cada cenário histórico é um palco onde a narrativa divina se desenrola. Os exílios, as conquistas, as traições e os triunfos se entrelaçam, formando a paisagem que molda a compreensão do homem sobre sua própria existência. O apelo teológico da Bíblia é como um chamado eterno, uma melodia que ressoa através das eras, convidando a humanidade a explorar as profundezas da fé. As parábolas de Jesus, como pérolas de sabedoria, oferecem orientação espiritual que transcende o tempo. As profecias, como vislumbres do futuro, desafiam as mentes a contemplar o plano divino além das vicissitudes da vida cotidiana.
Cada livro, cada versículo, é um convite à reflexão, à busca pela verdade e à comunhão com o divino. Ao explorar as páginas da Bíblia, não nos limitamos a uma narrativa religiosa, mergulhamos em um registro profundamente humano. Cada palavra é uma ponte entre o finito e o infinito, entre o terreno e o celestial. Este legado literário e espiritual continua a moldar e inspirar gerações, pois cada leitor se torna parte dessa história infindável, um elo na corrente que liga passado, presente e futuro na busca incessante pela compreensão do divino.